Olá a todos, eu sou o professor Rogério Tagra e vamos agora para a nossa quinta aula prática do curso de Geoprocessamento aplicado ao estudo de bacias hidrográficas. Na aula de hoje, nós aprenderemos como, a partir dos nossos arquivos shapefile gerados anteriormente, mais precisamente as bacias hidrográficas ou microbacias, melhor dizendo, e a rede de drenagem, fazer a caracterização morfométrica e fisiográfica dessas bacias. Bom, estou aqui no QGIS somente com as camadas apodibacias e apodidrenagem ativadas. Essas são as camadas que utilizaremos hoje. E primeiro vamos entender um pouquinho quais passos nós vamos executar para conseguir caracterizar essas bacias hidrográficas do ponto de vista morfométrico e fisiográfico. Uma rápida apresentação aqui. O que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro extrair alguns parâmetros fisiográficos da bacia hidrográfica, mais precisamente a área da bacia, que corresponde à área da projeção vertical da linha do divisor de água, então essa linha aqui que vocês estão vendo tracejada, sobre o plano horizontal, o perímetro da bacia, também correspondente à projeção do divisor de água sobre o plano horizontal, e o comprimento dos rios, que corresponde ao somatório dos comprimentos de todos os segmentos que constituem a rede de drenagem dessa bacia. Okay? Então vamos calcular o comprimento total de todos os cursos d'água por microbacia. A partir desses dados, nós vamos estimar alguns descritores morfométricos. O primeiro deles, a ordem da bacia, que corresponde à ordem do rio na foz da bacia, ou seja, no exutório, né? Nem todo exutório é uma foz, e, via de regra, corresponde à maior ordem dos cursos d'água na bacia. Só para entender rapidamente, nós vamos utilizar, então, para determinar a ordem da bacia, a ordem do curso d'água no exutório. Então, o curso d'água que tem a ordem mais alta, ele vai definir a ordem da bacia. E só para reprisar aqui, lembrando que a ordem dos rios, nós temos os rios de ordem 1, baseado segundo o método de Stroller. Nós temos os rios de ordem 1, ou cursos d'água de ordem 1, que são aqueles cursos d'água que estão diretamente ligados à nascente e que não recebem nenhum tributário. Da confluência de dois cursos d'água de ordem 1 surge um curso d'água de ordem 2. Né? E aí, da confluência de dois cursos d'água de ordem 2 surge um curso d'água de ordem 3. E aqui é importante que vocês percebam que por mais que eu tenha outros cursos d'água entrando aqui nesse curso d'água de ordem 3, ele só muda de ordem quando eu tenho uma confluência com outro rio de ordem igual a dele. Então, só vai passar a ser um curso d'água de ordem 4 quando eu tiver a confluência entre dois cursos d'água de ordem 3. Ok? Então, nós usaremos como referência para determinar a ordem da bacia, a ordem do maior curso d'água existente nessa microbacia. Estimaremos também o coeficiente de compacidade, que é a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de mesma área. Então, o que se procura saber aqui é quão próximo de um círculo essa bacia está. Por que isso é importante? Porque quanto mais próximo de uma bacia, de um círculo está o formato de uma bacia, maior o risco que ela tem de sofrer enchentes, certo? Por quê? Porque toda a água que cai nela, numa bacia que tem um formato mais circular, tende a chegar ao exutório praticamente ao mesmo tempo. O tempo é muito curto, fazendo com que tenha uma vazão maior do que a capacidade de suporte da calha e, portanto, havendo um transbordamento. O que não ocorre, como nessa bacia da esquerda, quando nós temos uma bacia mais alongada, quando a água vai chegando até o exutório com um tempo diferente. Esse coeficiente de compacidade é calculado como 0,28 vezes o perímetro dividido pela raiz da área da bacia. E a interpretação dele, sempre comparando com o círculo, valores entre 1 e 1,25 indicam a bacia com alta propensão de grandes enchentes. Entre 1,25 e 1,50, bacia com tendência mediana a grandes enchentes. E maior do que 1,5, estamos falando de uma bacia não sujeita a grandes enchentes. Além do coeficiente de compacidade, calcularemos também o índice de circularidade, que ele tem uma função semelhante ao de coeficiente de compacidade que descrevemos anteriormente, que ele quer comparar a forma da bacia com o círculo, com o próximo elastado de um círculo, pelo mesmo motivo que descrevemos anteriormente. É uma maneira de você predizer o risco que essa bacia tem de sofrer enchentes. É o mesmo exemplo, então se eu tenho uma bacia mais próxima de um círculo, maior o risco dela sofrer
transbordamento da calha principal, porque o volume de água chega praticamente ao mesmo tempo aqui no exutório. E ela é calculada como 12,57 vezes a área dividido pelo perímetro ao quadrado da bacia hidrográfica. Aqui nós temos uma tabelinha mostrando como ela é interpretada. Então, valores de 0,51 indicam um nível de moderado de escoamento, não contribui nem para a concentração de águas, que possibilitam cheias rápidas, nem tanto para o escoamento. Maior que 0,51, a bacia tende a ser mais circular, favorecendo os processos de inundação, então eu tenho mais chance de picos de cheia. E menor do que 0,51, a bacia tende a ser mais alongada, o que contribui para o processo de escoamento. Então, com esses dois indicadores, o índice de circularidade e o coeficiente de compacidade, eu consigo confirmar se aquela bacia possui ou não mais risco de sofrer com enchentes durante o período chuvoso. Outro descritor morfométrico que utilizaremos é o resultado, é a densidade de drenagem, que nada mais é que o resultado da divisão entre o comprimento total dos cursos d'água pela área da bacia. E ela indica o desenvolvimento da rede fluvial, da rede de drenagem, e sua capacidade de converter a precipitação em vazão fluvial, ou seja, quanto mais desenvolvido for minha rede de drenagem, quanto maior a densidade de drenagem, maior a capacidade que essa bacia tem em converter precipitação em vazão fluvial. Okay? Isso é importante, principalmente quando se fala em gestão de recursos hídricos. Como é que ele é calculado? Basicamente, se divide o comprimento total dos cursos d'água existentes na microbacia pela área da bacia. Ele é interpretado da seguinte forma: valores inferiores a 0,5 km por quilômetro quadrado, temos uma bacia com drenagem pobre, entre 0,5 e 1,5, bacia com drenagem regular, entre 1,5 e 2,5, drenagem boa, entre 2,5 e 3,5, uma drenagem muito boa, e maior que 3,5 nós temos uma drenagem excepcional, né? Temos uma bacia excepcionalmente bem drenada, com baixo risco de enchente, por exemplo, e principalmente com uma boa capacidade de converter precipitação em vazão fluvial. Bom, então vamos para a prática. Vou voltar ao QGIS. E a primeira coisa que nós precisaremos fazer é calcular a área e o perímetro de cada bacia. Para isso, nós usaremos a nossa calculadora de campo. Como é que nós temos acesso a ela? Vamos clicar sobre a camada APO de bacias e abrir a sua tabela de atributos. Posso clicar com o botão direito sobre ela e vir até abrir tabela de atributos, ou como já vimos antes, podemos vir aqui diretamente nesse ícone da tabela de atributos para abrir a camada. Nesse ícone nós já temos alguns cálculos realizados, por exemplo. Eu vou excluir algumas camadas para fazermos novamente, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu quero excluir essa camada para calcular novamente área em quilômetro quadrado, perímetro em quilômetro e o índice de compacidade que nós já havíamos calculado. Como é que eu faço para remover essas colunas ou outra coluna que você não queira na sua camada? Primeiro eu ativo o modo de adição, eu devo ativar aqui, ó, clicando nesse lapisinho amarelo, e vocês vão perceber que vai ativar outros botões, outras opções de ícones para que nós podemos manipular a nossa tabela. Em seguida, eu vou vir até essa opção, excluir campo, com esse íconezinho com o X vermelho, clico sobre ele, e ele vai me perguntar quais camadas, quais atributos, né, quais colunas eu quero excluir. No caso, eu quero excluir coeficiente de compacidade, perímetro e área, porque eu vou calculá-los novamente. Dou um OK, já excluí. Tenho que salvar a minha edição, salvar alterações. Salvei. Posso manter o modo edição ativado, já que eu vou calcular novamente esses parâmetros. E agora nós podemos prosseguir. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é abrir a minha calculadora de campo. Para isso, eu venho aqui no ícone, o que está logo ao lado de excluir campo, que é o ícone no formato de um ábaco. Clico sobre ele e ele vai me dar aqui as ferramentas para que eu possa estimar os atributos das minhas camadas. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, vou criar um novo campo. Então a opção já está marcada. Vou dar um nome para esse campo, lembrando que eu não devo usar caractere especial e que não posso ter mais de 10 caracteres no nome do campo, no nome do atributo. Então eu vou chamar de área _km2.
para me lembrar que eu vou calcular a área em quilômetro quadrado. O tipo do campo, ele normalmente traz a opção número inteiro, mas a área ela pode ter números decimais, né? Raramente ela dá uma área exata, fechada. Então, eu vou mudar para a opção número decimal real. O comprimento do campo de saída corresponde a quantos caracteres esse campo terá na coluna. Então, qual o número, a quantidade máxima de números que ele poderá atribuir. Aqui 10 é mais do que suficiente para a nossa análise. E a precisão, está informado aqui 3, indica que nós vamos ter 3 números após a vírgula. Eu posso aumentar ou diminuir, mas normalmente eu deixo essa configuração, que já atende bastante às nossas necessidades. Então, o comprimento do campo de saída é 10 e a precisão 3. O processo de cálculo de área é muito simples no QGIS. Como a área é um descritor da geometria, né, vem da geometria, eu vou clicar, procurar aqui, ó, nas minhas ferramentas, vou procurar pelo nome geometria, abro a opção, e logo aqui eu tenho a opção, minha segunda opção, cifrão área. É essa que nós vamos usar. Basta clicar 2 vezes sobre ela. Quando eu clico, ela já vem para o nosso campo aqui de expressão, e vocês vão reparar que ele já me dá uma prévia de saída, me dá um número enorme aqui. E aí tem um detalhe. Esse número, essa prévia de saída que ele pegou de um campo aleatório, não necessariamente você aparecerá com o mesmo resultado que o meu. Esse cálculo diário, o QGIS automaticamente faz ele em metro quadrado, porque a configuração do projeto, quando nós fizemos, a cálculo de área estava em metro quadrado e a distância em metro. Então, como eu converto metro quadrado para quilômetro quadrado? Basta dividir isso aqui, a área que ele calculou em metro quadrado, por 1 milhão. Para converter de metro quadrado para quilômetro quadrado, dividimos por 1 milhão. Então, vou adicionar a barra de divisão e vou digitar 1 seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Veja que a prévia de saída já muda, já coloco a casa decimal aqui, ó, dividindo, significa que ele vai me dar o resultado agora em quilômetro quadrado. Posso pressionar o OK. E minha tabela automaticamente é atualizada, meus atributos, e agora eu tenho o campo área em quilômetro quadrado. Simples, direto, a área calculada para cada microbacia. O que é que eu faço agora? Antes de ir para o próximo passo, vou salvar o que eu acabei de fazer. Então, salvar alterações. E nós vamos agora prosseguir. Já calculamos a área em quilômetro quadrado, precisamos calcular o perímetro. Como é que nós fazemos isso? Voltamos à nossa calculadora de campo. E aqui, mais uma vez, criar um novo campo. Nós vamos chamar de peri, ou perim, underline km, para falar que estamos calculando o perímetro em quilômetro. Professor, precisa informar a unidade quando vou colocar no nome do atributo? Eu recomendo que sim, porque se você futuramente for mexer nesse arquivo, é interessante que você saiba se estava em metro, estava em quilômetro, para não cometer erros, tá bom? Então, vamos mudar novamente o tipo do novo campo para número decimal real. Vamos manter as configurações do campo, 10 caracteres e precisão de 3 casas após a vírgula. E agora vamos para a expressão. O perímetro também é uma função da geometria. Então eu venho aqui no campo geometria, está organizado em ordem alfabética, então eu vou procurar, ó, por perímetro, né? Cifrão perímetro. Vou clicar 2 vezes sobre ele. Ele já me dá uma prévia de saída, mas essa prévia do perímetro está em metros. Então, para converter em quilômetro, eu vou dividir por 1000, barra 1000, ok? 1 seguido de 3 zeros. Posso dar um OK? Meu perímetro já está calculado para minha camada, perfeito, ótimo, já posso dar prosseguimento. O que é que eu vou fazer agora? Vou salvar essa alteração, como fizemos antes, e agora vou sair do módulo de adição. Por hora, em relação às bacias, a camada de bacias, nós já estamos ok. Precisamos agora das informações referentes à maior ordem do curso d'água em cada uma dessas bacias, e precisamos também do somatório de todos os segmentos da rede de drenagem. Então, essa informação nós vamos buscar na camada APODI drenagem, ok? Podemos então, só abrir novamente aqui, podemos fechar a nossa tabela de atributos de APODI bacias. E o que nós vamos fazer agora? Vamos abrir a tabela de atributos APODI drenagem. Então, sigo o mesmo procedimento, clico sobre ela, vou até abrir tabela de atributos.
Repare que existem vários campos aqui na minha tabela de atributos, nem todos eles têm uso interessante para nós. Os campos que me interessam aqui realmente é a informação da bacia, e essa informação é fundamental. Por quê, professor? Porque ela vai relacionar cada curso d'água com sua respectiva bacia, então eu preciso dela. O campo ordem e o campo comprimento. Aqui já existem outros campos que eu havia criado, como por exemplo app, mas também não nos interessa agora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir todos esses outros campos que não têm serventia para mim. Então vou ativar a edição. E vou vir em... Aqui ele não está me dando a opção excluir campo. Sem problema. Se ele não está me dando a opção de excluir campo, posteriormente nós podemos alterar. Tá bom? Lá posteriormente no Excel a gente consegue alterar. Nós vamos levar esses dados para o Excel. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo campo com o comprimento, embora aqui nós já tenhamos uma medida de comprimento, ó, lente aqui, tá? Vou criar um novo campo de comprimento, dessa vez em quilômetro, porque esse comprimento está em metro, que é o padrão de cálculo do QGIS. Então, vou abrir a calculadora de campo. Vou criar um novo campo chamado comp m, que será do tipo número decimal real. E no comprimento do campo de saída, vou na verdade, manter 10 caracteres com a precisão de 3 casas após a vírgula. O que é que eu vou fazer agora? O comprimento também é uma função da geometria. Eu posso vir aqui no campo geometria e procurar pela função cifrão lente, que é essa aqui, ó, para medir o comprimento. Clico 2 vezes sobre ela. Ele já vai me dar uma prévia de saída. E o que eu vou fazer agora é basicamente dividir por 1000. Aqui eu coloquei comprimento em metro, mas na verdade é em quilômetro. Vou até mudar aqui, ó. Comprimento em quilômetro. Vou dividir o comprimento por 1000 para tê-lo em quilômetro. Ok? Então, já dividi por 1000, um seguido de 3 zeros. Posso dar um OK. Ele já atualizou o campo. Eu não sei por qual razão ele não está me permitindo fazer a drenagem, não está me permitindo, na verdade, excluir alguns campos. Vou verificar depois, mas isso também não nos interessa. O que é interessante para a gente, pessoal? O campo que nós vamos usar para poder fazer a nossa descrição, nossos descritores morfométricos, será o comprimento em quilômetro, a ordem e a bacia, tá certo? Mas isso nós não vamos fazer no QGIS. Dá para fazer aqui? Dá, mas acaba dando trabalho. Onde nós vamos fazer essas alterações para conseguir extrair esses dados? No Excel. Então o que eu vou fazer agora é salvar mais uma vez o que eu editei. Agora que nós já calculamos os principais parâmetros para a bacia hidrográfica, mais precisamente a área e o perímetro, nós vamos fazer alguns cálculos também com a rede de drenagem. Vou até jogar aqui essa camada para cima, como eu sempre digo a vocês, linhas antes de polígonos, tá? E pontos antes de linha, embora a camada esteja desligada, mas só para organizar mesmo. Ok, então vamos abrir a tabela de atributos de apoio de drenagem e verificar o que é que nós vamos medir dele. Bom, primeira coisa, nós vamos verificar aqui que temos alguns atributos que nem todos são necessários para o nosso trabalho. Segmento, por exemplo, o que é que nós vamos precisar aqui? Da bacia, da ordem do curso d'água, porque é a partir dela que nós vamos definir a ordem de cada bacia com o maior valor, né, correspondente. O comprimento já tem metro quadrado, tem aqui a PP que eu já havia calculado para outro projeto, mas nós vamos retirar, eu quero ficar somente com bacia e ordem nesse primeiro momento. Então, o que é que eu faço? Vou ativar aqui o módulo de edição e vou vir aqui em excluir campo. Então eu vou escolher segmento, nó A e B, bacia e ordem eu deixo, os demais eu vou excluir. Isso dá um OK. Fiquei só com bacia e ordem é o que me interessa. Vou salvar como. E agora eu vou calcular o comprimento de cada curso d'água desse que existe na bacia, em quilômetros. Para isso, eu vou abrir novamente a minha calculadora de campo. Vou criar um novo campo, já está marcada a opção. Esse campo será comprimento km, né? Ou seja, comp km. Será do tipo número decimal real, já que esse número pode dar quebrado, né? Um número decimal.
E o comprimento do campo de saída, nós teremos 10 caracteres e vamos também manter aqui a precisão de 3 números após a vírgula, como fizemos para os demais. Vou vir na opção geometria e vou procurar a função cifrão lente, ó, que é comprimento, tá? Então, clico 2 vezes sobre ela, ele já vai me dar uma prévia de saída, e agora eu vou dividir isso aqui por 1000, para poder ter esse resultado em quilômetro. Lembrando que o QGIS calcula o comprimento em metro e a gente divide por 1000 para fazer essa conversão, já que eu quero o comprimento em quilômetro. Então posso dar um OK. Ele já calculou para mim os comprimentos de todos os cursos d'água. E agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso saber exatamente para cada bacia hidrográfica dessa qual o comprimento total somado de cada curso d'água, bem como saber a ordem máxima do curso d'água existente em cada uma das 80 bacias que nós identificamos aqui em Apodi, tá bom? Então, dá para fazer isso no QGIS? Dá, mas daria muito trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Vai exportar essa informação para o Excel e fazer esse trabalho lá. Depois, retorna para o QGIS. Então, antes de tudo, vou salvar a alteração que eu fiz. Salvo. Saio do modo de edição. Já estou com minha informação aqui devidamente salva. E o que é que eu faço? Eu vou exportar essa camada, mas não como shapefile, como fizemos antes, não como polígonos. Vamos exportar a tabela de atributos dela, vamos exportá-la como uma planilha. O que é que eu faço? Clico com o botão direito do mouse, vou até a opção exportar, salvar feições como, e aqui onde está formato que fica normalmente shapefile, nós vamos modificar e vamos escolher o formato planilha de cálculo MS Office aqui, ó, XML ou XLSX, ok? Seria a nossa planilha que vamos abrir numa planilha qualquer, em qualquer software de planilhas eletrônicas, tá bom? Nesse caso usaremos o Excel. Nome do arquivo, vamos escolher onde vamos salvar. Nesse caso, dentro de Apodi BH, onde está salvo minhas informações de bacia hidrográfica, eu vou colocar aqui bacias atributos, ok? Bacias atributos, formato planilha de cálculo do MF do Excel, né? Ou qualquer outra planilha eletrônica, a gente fala Excel por ser a mais usada. Vou salvar e agora basta dar um OK. Reparem que ele já adiciona essa planilha aqui, ó. Tá vendo a planilhazinha aparecendo? Mas não é aqui que eu quero ela, então eu posso remover. Vou remover. Posteriormente nós vamos trazer a planilha para cá, mas só depois de adequar. E vamos buscar agora na nossa pasta por nossa planilha, ó. Está aqui ela, bacias atributos. Vou abrir. E aqui já tenho toda a informação no Excel. Bacia, ordem e comprimento. Mas eu quero organizá-las para poder colocar em função de cada bacia. Para isso eu vou utilizar o recurso de planilha dinâmica. Então o que é que eu faço? Eu vou clicar nessa setinha que fica entre o 1 e o A aqui na origem da minha planilha. Ele vai selecionar tudo. E o que é que eu faço? Venho em inserir, tabela dinâmica. Ele vai me dizer que vai criar uma nova tabela com essa planilha aqui dinâmica para a gente, tá bom? Posso dar um OK. E ó, ele já cria uma nova planilha com essas informações. Como é que eu vou trabalhar com a planilha dinâmica aqui? A planilha dinâmica, basicamente, eu vou montando, arrastando os meus elementos para ela. E assim eu vou tentando dar o formato que eu quero na planilha. Como é que eu quero organizar essa informação? Então, nas minhas linhas, eu quero as bacias. Então, eu vou chamar aqui, ó, Basin. E ele vai organizar as minhas bacias do 1 a 80. Reparem aqui que nós não temos a bacia número 2. Por quê? Porque nós trouxemos essa informação dos cursos d'água. Então é provável que por algum motivo a bacia número 2, identificada pelo QGIS, não tenha nenhum curso d'água. Assim como não temos também a 68, se não me engano. Vou até conferir aqui, ó. 69, na verdade. Ó. Não temos a bacia 69. Tá vendo? Então, isso aí foi provavelmente na caracterização de bacias, delineamento, ele delineou erroneamente uma bacia que não tinha curso d'água. O que a gente pode fazer depois é eliminar essas bacias, mas não é nossa preocupação agora, tá? Coloquei aqui as minhas bacias numa linha, agora eu vou colocar os valores que eu quero para cada elemento. O primeiro elemento que eu quero identificar é ordem, então eu vou puxar aqui ordem,
clico sobre ele e arrasto até o quadradinho aqui de valores. Olha só, repare, quando ele traz essa informação, ele traz como contagem de ordem, ou seja, ele vai somar, não o número da ordem, mas quantos elementos possuem ordem naquela bacia. Então, o elemento contagem não é o que eu quero o valor máximo de cada ordem dentro da bacia. O valor máximo é a ordem máxima que eu tenho de um curso d'água dentro dessa bacia. Logo, eu vou alterar esse valor, está aqui, ó, contagem de ordem, clico na setinha aqui ao lado e venho em configurações de campo de valor. Clicando sobre ela, eu vou mudar a opção que está em contagem para máximo, porque o que eu quero saber é o valor máximo. Qual o valor da ordem máxima de curso d'água que eu tenho aqui, que vai exatamente corresponder à ordem da minha bacia. Escolho a opção máximo, dou um OK e ó, ele já vai reorganizar, colocando ó, na bacia 1, a ordem máxima que se tem é 1. Logo, essa bacia tem ordem 1. Na bacia, só para mostrar vocês aqui, ó, na bacia 51, o curso d'água de ordem máxima que tem é 5. Então, a ordem da bacia é 5. E assim sucessivamente. O que é que eu vou fazer agora? Já tenho a ordem da bacia. Eu quero o comprimento dos cursos d'água em cada bacia. Então, eu puxo aqui o campo comprimento e jogo aqui também em valores. E ele fez assim como a ordem, ele está fazendo a contagem dos comprimentos. Mas é o seguinte, eu quero a soma, eu quero saber o total. Quanto de comprimento, somando todos os cursos d'água que existem em cada bacia, quanto dá, né? Quanto dá esse curso d'água total, juntando todos os trechos, somatório disso. Então eu vou mudar aqui, contagem de comprimento, como está. Clico sobre essa setinha, vou em configurações do campo de valor e vou modificar de contagem para soma. Simples assim. Dou um OK e ó, agora o que ele está me fornecendo é o somatório de todos os cursos d'água em quilômetro e sua respectiva bacia. Ok? Informação já está ok para mim. O que é que eu preciso fazer? Preciso copiar essa informação para levar para o QGIS, mas para isso preciso de uma planilha nova, uma planilha organizada que só tenha números. Então o que eu faço? Vou selecionar tudo, menos os rótulos, tá, gente? Não seleciono a primeira linha aqui com os rótulos, somente a parte numérica. Opa! Vou selecionar tudo. Está um pouquinho perdido aqui, mas eu acho. Show de bola. Ctrl C. E o que é que eu faço? Vou trazer para outra planilha aqui, ó. Nova planilha. E vou dar um Ctrl V. Mas eu vou dar o Ctrl V na segunda linha. Na verdade, não o Ctrl V, né? O colar especial. Na segunda linha, porque aqui eu vou colocar os rótulos. Então, o que é que eu faço? Como eu quero que venha somente os números, vou aqui em colar. Ou clico com o botão direito do mouse aqui. E venho nessa opção, ó. Somente valores. Ele já colou os valores para mim. Então agora eu vou colocar os rótulos aqui em cada coluna. Então essa primeira coluna é o nome do atributo, né? Bacia. Então vou colocar em maiúsculo mesmo, bacia. A segunda é ordem. E a terceira é o nosso somatório total, que a gente chamou de LT, lá na parte teórica quando eu estava explicando para vocês. LT, underline KM, tá? Para lembrar que ele está em quilômetro. Perfeito. O que é que eu faço agora? Vou salvar essa planilha como, arquivo, salvar como, dentro da mesma pasta, e vou chamar de bacias atributos concluído, ok? Posso colocar qualquer valor aqui, aliás, vamos chamar nem de bacia atributo, bacias carac, tá certo? Bacias físio, sou indeciso com nomes, tá, gente? Bacias físio, show de bola, ficou esse aqui mesmo. Vou salvar. O que é que eu faço agora? Posso excluir essas outras duas planilhas aqui, que não servem para mim. Clico com o botão direito do mouse, excluir. Vou aqui em bacias atributos também, né? Que foi a original da gente, vou excluir. Vou ficar somente com essa planilha que nós organizamos, com bacia, ordem e comprimento total em quilômetros. Posso salvar, fechar, e no Excel não tenho mais o que fazer. Volto ao QGIS. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou trazer para o QGIS, tá? Eu vou trazer para o QGIS aquela planilha em Excel, porque eu vou unir aquelas informações ao meu shapefile de bacias. Então, o que é que eu faço? Para adicionar uma planilha aqui no QGIS e trabalhar com ela,
basta vir aqui como se fosse adicionar uma camada vetorial. Então, ó, vetorial, vou em busca da minha planilha, clico aqui na reticência e vou em busca da minha pasta, está dentro de BH. Não está aparecendo, porque a opção do tipo de arquivo aqui está em Shapefile. E eu tenho que mudar para todos os arquivos, lá em cima, primeira opção. Quando eu mudo para essa opção, aparece agora a minha planilha. Aqui nós vamos utilizar bacias Physio. Posso abrir e adicionar. Em seguida posso fechar. Veja que ela já apareceu aqui, ó, bacias Physio planilha 2. O nome planilha 2 é porque é o nome da planilha que nós trouxemos, né? O nome da planilhazinha aqui, onde tem os nossos dados. Não é obrigatório fazer isso, mas só para organização, vou colocar ela aqui logo acima do meu shapefile de bacias, tá, gente? Não é obrigatório fazer isso. O que é que eu vou fazer agora, uma vez que a minha planilha já está aqui no QGIS? Eu vou unir essas informações. Então eu vou clicar com o botão vou clicar aqui sobre a camada por de bacias e abrir as propriedades dela. Posso ir com o botão direito do mouse ou clicar 2 vezes sobre ela, tá? Fica a critério de vocês. Abro minhas propriedades da camada e eu vou vir na categoria uniões, que está bem aqui, tá bom? Então, quero unir uma planilha, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a ferramenta uniões. Quando nós escolhemos elas, não aparece nada, fica em branco aqui nas minhas configurações. Por quê? Ainda não temos nenhuma união criada, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova união. Para isso, clico aqui no mais. E ele vai abrir essa opção para mim. Então ele quer saber com quem que eu quero unir a minha camada. Ó. Eu quero unir a minha camada, não é com a pool de drenagem, tá? Porque a pool de drenagem tem a informação, mas ela está desorganizada. Eu quero unir com a minha planilha bacias Physio, tá bom? Essa é a minha planilha, é ela que eu vou unir com o meu shapefile. Então, bacias Physio. E ele pergunta qual campo, e esse ponto é importante, tá, gente? Ó, para eu conseguir fazer a união dentro do meu shapefile, dentro do QGIS, eu tenho que ter um campo que tem informação idêntica ao campo do meu shapefile. Como assim, professor? Vou até fechar isso aqui para mostrar a vocês. Vou abrir aqui essa tabela de atributos de bacias Physio, tá? Ó, eu tenho um campo chamado bacias que identifica a minha bacia hidrográfica. Então, esse campo aqui, ó, tem a numeração da minha bacia hidrográfica, tá? É um número que só tem... Cada bacia tem um número único, não repetido. Então, vai de 1 a 80. Tem aqueles buracos que nós falamos, do 2 e do 69, mas isso não importa. Cada bacia só possui um número, tá certo? E a minha camada de bacias tem que ter um atributo, uma coluna que tem essa mesma informação, para que o QGIS saiba organizar a informação respectiva de cada bacia ou campo qualquer que você queira, tá certo? Então, vou abrir a minha tabela de atributos, ó, e o campo que tem essa informação, de 1 a 80, é esse aqui, ó, value, tá bom? Que é quantitativo. Professor, tem ID também, mas ID começa em 0 e o nosso começa em 1. E tem name também. Poderia ser ele? Poderia, mas nosso campo aqui em bacias Physio é quantitativo. Então, o campo que tem informação quantitativa igual, um identificador único, é esse aqui, ó. Tá certo? Então, ou seja, eu vou escolher o campo bacia dentro da minha planilha do Excel e dentro do shapefile eu vou escolher a camada valor. Sempre é interessante que vocês associem, façam a união utilizando dados quantitativos, números. Por quê? Porque número não tem minúsculo, não tem maiúsculo, nem tem acento, nem tem espaço. Se eu tento unir por camada de texto, pode dar erro, tá bom? Porque se eu tiver, por exemplo, em um campo eu tenho um nome que está escrito todo em maiúsculo, no outro está em maiúsculo e minúsculo, ele não vai reconhecer como igual. Então, nesse caso, por isso nós sempre optamos por campos numéricos, ok? Vou fechar, volto aqui, propriedades, uniões, criar uma nova união, como fizemos antes. Qual camada ele vai unir ao meu shape? Vai unir a informação de bacias Physio, né? A informação que está na planilha. Aí ele me pergunta o seguinte, ó, unir campo, que pergunta é essa? Ele está dizendo o seguinte, qual campo dessa planilha tem a informação que é idêntica ao meu campo-alvo? Vou escolher bacia, ela que tem a informação, a numeração da bacia.
E ele pergunta quem é o meu campo-alvo, ou seja, qual campo do meu shape tem informação igual a essa, numeração igual a essa. Vou escolher value, né, como nós já vimos aqui, o nosso valor. Então ele vai bater, olha, se o campo value da bacia é 1 e o campo aqui da minha planilha, o número da bacia também é 1, ele vai entender que aquele é a mesma feição, a mesma bacia hidrográfica e vai jogar a informação para ela. Essa é a lógica por trás, ok? Feito isso, venho aqui na opção Campos Unidos, eu vou escolher quais campos eu quero unir, ó, Campos Unidos, e como já existe a numeração na bacia no meu shape original, eu não quero que ele acrescente outro campo repetido, então eu vou escolher que ele acrescente só a ordem e o comprimento total dos cursos d'água em quilômetro. Então, ó, ordem em quilômetro. Posso minimizar aqui. E ele vai me perguntar também se eu quero personalizar o prefixo do nome do campo. Sim, eu vou querer. Por quê? Se eu não optar isso aqui, ó, se eu deixar desmarcado, o que acontece? Todo campo vai ter essa informação de origem da planilha antes. Então, o nome do campo vai ficar assim. Bacias Físio Planilha 2, ordem. Bacias Físio Planilha 2, LTKM. Fica um campo gigante e ruim de trabalhar. Então, o que é que eu faço? Abro aqui, digo que quero personalizar o prefixo do nome e apago tudo. Ou seja, não quero prefixo nenhum, tá bom? Vou dar um OK. Ele já criou a união aqui. O que é que eu faço? Mando aplicar e dou um OK. Veja o que vai acontecer agora. Quando eu abrir essa tabela de atributos de Apodi Bacias, essa informação que estava na planilha Excel, ordem e LTKM, já está aqui no campo da minha bacia hidrográfica, ok? Só que aí tem um detalhe, essa união é temporária, depois nós vamos precisar fazer vamos fixar esses valores, para que quando eu tiro essa planilha daqui, Bacias Físio Planilha 2, essa informação não se perca. Porque se eu retirar ela agora, nesse momento, essa informação será perdida, tá bom? Mas antes de fazer isso, vamos logo estimar os nossos descritores. Então, como nós vimos lá, ordem já está aqui. Professor, tem alguns que não tem ordem, porque eram cursos d'água, eram bacias que não tinham curso d'água. Depois nós vamos ter que eliminar essas bacias, mas não é o momento agora, tá? O que é que eu vou calcular agora? O meu coeficiente de compacidade. Não lembro como é a fórmula. Vamos voltar então aqui para ver. Coeficiente de compacidade é igual a 0,28 vezes o perímetro dividido pela raiz da área. 0,28 vezes o perímetro dividido pela raiz da área. Volto aqui ao QGIS. Minha tabela de atributos. Abro a edição. E vou agora abrir calculadora de campo, como fizemos antes. E olha só que simples. Primeira coisa, como fizemos antes, vamos criar um novo campo, chamado de KC, nosso coeficiente de compacidade. Ele será do tipo número decimal real. Vamos manter 10 caracteres no campo de saída e precisão de 3 casas decimais. Beleza? E agora é muito simples. Qual é a fórmula? 0,28. Eu não uso vírgula aqui, tá, gente? 0,28 vezes, abro parêntese, o perímetro, né? Minha fórmula, perímetro. Então, vou procurar aqui, ó. Professor, existe um campo chamado perímetro. Nós calculamos, perim km. Quero chamar ele para cá. Como é que eu faço? Basta vir aqui, ó. Campos e valores, que tem exatamente todos os atributos que tem no nosso shape, tá bom? Clico 2 vezes. Vou expandir um pouquinho aqui, ver se dá. Peraí. Acho que não vai dar para expandir, não. Só se eu puxar mais para cá. Foi. Olha só. Perímetro km está aqui. Clico 2 vezes sobre ele. Ele já vem para cá. Ou seja, ele vai calcular com o campo que nós já criamos. Dividido. Aí eu vou abrir o parênteses de novo, porque eu vou fazer outra operação matemática aqui. Que é o quê? A raiz da área. Só que tem um detalhe. Eu não tenho operador raiz aqui, ó. Não tenho operador raiz. Só que a raiz quadrada de um número é a mesma coisa que elevar esse número a 0,5. Elevar a 1 meio, né? Ou seja, 0,5. Então, o que é que eu faço? Área km quadrado. Potência como operador aqui, o chapeuzinho, né? O circunflexo. 2. Aliás, desculpa, 0,5. Estou elevando a área a
1/2, que equivale a tirar só a raiz quadrada. Fecho o primeiro parêntese, veja que apareceu aí coloridinho informando que eu fechei esse parêntese, fecho o segundo. Pronto. Quando eu termino de fechar, já aparece aqui para mim, ó, o número prévia de saída do coeficiente de compacidade, que ele colocou aleatório. Vou dar um OK. E olha só, já apareceu aqui para mim o coeficiente de compacidade. Vou salvar. Vou fazer agora o meu próximo cálculo, que é o quê? O índice de circularidade. Vamos verificar a fórmula dele. Índice de circularidade é igual a 12,57 vezes a área dividida pelo perímetro ao quadrado. 12,57 vezes a área dividida pelo perímetro ao quadrado. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Minha tabela de atributos. Calculadora de campo. Só ver de novo aqui que eu esqueci o número. 12,57, ok. Vamos lá. Criar um novo campo chamado IC. Número decimal real, não alteramos isso. Com a fórmula 12,57 vezes, abro parênteses e coloco área, vou procurar então aqui em campos e valores, área dividido pelo perímetro ao quadrado. Então, abro parênteses novamente, porque vou ter outra operação matemática. Perímetro ao quadrado. Fecho o primeiro parêntese, fecho o segundo parêntese. 12,57 vezes a área dividida pelo perímetro ao quadrado. Ok? Posso prosseguir, dou um OK e ele já calculou o meu índice de circularidade. Vou salvar novamente para não perder a informação, caso ocorra algum erro. E vou criar agora o meu último campo, que é a minha densidade de drenagem. E a densidade de drenagem, nós já vimos aqui, mas vamos rever novamente. É o comprimento total dos cursos d'água dividido pela área. O comprimento total está em quilômetro, né? E a área em quilômetro quadrado. Vou voltar para a minha tabelinha de atributos. Abrir calculadora de campo. E aqui eu vou criar o meu novo campo, chamado DD, né? Densidade de drenagem. O que é que eu faço em seguida? Mudo a configuração, o tipo do campo, para número decimal real. E vou basicamente chamar os campos dividindo um pelo outro. Vou vir em campos e valores, mais uma vez. E vou dividir LTKM dividido por área KM2. Só isso. Dou um OK. E a minha densidade de drenagem está calculada. E aí, posteriormente, vocês podem analisar cada uma delas e ver, dentro desses conceitos que nós explicamos aqui, ó, em qual situação cada uma dessas microbacias estão, tá? Se está bem drenado ou não, se tem maior ou menor risco de inundação. Beleza? O que é que eu faço agora, pessoal? Salvei todas as alterações, vou voltar aqui para o QGIS, salvei as alterações, posso sair do módulo de edição. Ele pergunta se eu quero salvar essas informações, eu vou dizer que sim, sempre, tá bom? Já estão todas aqui, mas tem um detalhe, como eu falei para vocês. Se eu tirar essa planilha daqui, ou fechar o programa talvez, e buscar, mover aquela planilha de lugar, eu perco essas informações que eu trouxe do Excel para cá. Então, o que é que eu vou fazer para fixar elas? Vou exportar essa camada, APO de bacias, exportar, salvar feições como, vou exportar como shapefile, ok, gente? Já não é mais como tabela, vou mudar aqui para o formato shapefile. Vamos salvar na mesma pasta de antes, onde nós já temos APO de bacias. Vou clicar aqui sobre ela, só para copiar o nome. E eu vou chamar de APO de bacias carac, que quer dizer caracterizada, tá bom? Para diferenciar do outro. Posso salvar, dou um OK. E já temos aqui, ó, a nossa camada. Se eu abrir a tabela de atributos dela, com todas as informações que nós precisamos para fazer a caracterização. Área da bacia, perímetro, coeficiente de compacidade, densidade de drenagem, ordem e também o comprimento de todos os cursos d'água, né? O somatório do comprimento dos cursos d'água. Ok? Então, isso é só para encerrar. Depois vocês podem modificar a simbologia, né? Nós temos a câmara PODI sem a informação e com a informação. Vocês usem da maneira que achar mais adequado. Beleza? Então até a nossa próxima aula, onde nós vamos aprender a trabalhar um pouquinho com área de preservação permanente, área de uso restrito e simbologia de uso do solo. Beleza, meninos? Um grande abraço e até a nossa próxima aula prática.